Olá, galerinha do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem, né, com vocês? Espero que sim. Então, a tia Andres hoje vai trabalhar com vocês o conteúdo que está no capítulo 5, tá? O suporte nas artes visuais. Acompanha aí com o livro de vocês, tá ok? Vamos lá. Então, gente, o suporte na arte, basicamente, né, são os materiais onde os artistas irão utilizar, tá? Como elemento principal para fazer, né, a sua pintura. Ou seja, esse suporte pode ser uma parede, pode ser uma tela, tá? Pode ser um corpo humano, né, no caso das tatuagens, certo? Então, há diversos elementos que podem se tornar suporte da arte, tá ok? E nós temos aqui um pouco sobre esse suporte. Você deve ter se perguntado qual é o melhor papel para receber, né, um desenho, para fazer um desenho, gente. Qual é o melhor papel? É uma folha de ofício, né, o papel canson, qual é? Então, essa pergunta foi muito, né, utilizada, foi bastante feita por mais diversos, né, diversos artistas de diversos períodos, né? Qual é o papel, qual é o material que eu vou utilizar para fazer determinada obra, determinada pintura? Então, há milhares de anos atrás, né, o papel era usado como suporte, né, para a criação de desenhos e também de pinturas, tá ok? Mas isso aí foi mudando com o tempo, tá? Foram descobrindo outros elementos, outros suportes para, né, utilizar como material artístico. Então, o suporte, basicamente, é toda, né, o espaço, toda a base onde o artista ele vai criar sua obra, ele vai criar sua pintura, tá? Então, ele pode ser qualquer objeto relacionado em si à natureza. Pode ser papel, pode ser uma tela, como eu falei, a madeira, a argila, a parede. Muitos artistas, né, antigamente, principalmente no Renascimento, eles pintavam, né, faziam suas pinturas sobre madeira, óleos sobre madeira, óleos sobre tela, certo? Faziam também, né, na parede, né, a parede ainda úmida com gesso, e aí eles faziam essa pintura, certo, sobre a parede. E aí, gente, até mesmo o corpo humano, né, pode ser utilizado como suporte para as pinturas, como eu falei, no caso das tatuagens, tá ok? Então, a seguir, né, vocês vão ver aqui um exemplo de um artista, né, de um tatuador, certo? Fazendo, né, algumas tatuagens em pessoas, né, que foram lá fazer essa técnica artista no corpo, tá ok? Então, vejam só, ele está ali com um cliente, Charles, certo? O responsável por estar tatuando aqui esse cliente, né? Então, nós temos já um exemplo de suporte, tá? Ou seja, o corpo aqui, né, ele está como base para esse suporte. Continuando, né, nós temos uma outra imagem que retrata, né, um trabalho voltado, né, a um outro suporte. Esse aqui é de Jan van Eyck, certo? Foi pintado entre 1420 e 1425. 5 anos, porque ele faz parte, né, de um grande retângulo onde retrata a arte daquele período, né? Por isso que demorou tanto para finalizar. Ok? Então, é a crucificação e o juízo final. E aí ele utilizou, né, essa madeira em si para poder compor, né, a sua pintura. Esse aqui é um suporte. Continuando, nós vamos ver aqui um pouquinho, né, que essa arte, com essa técnica foi mudando ao longo da história. Então, os artistas eles utilizaram os mais diversos suportes para criar seus desenhos, certo? A tia, quando vai trabalhar com vocês na sala, às vezes eu utilizo com vocês, né, o papel de ofício, mas a gente utiliza cartolina, tá ok? A gente sempre vai trocando, né, determinados objetos variados, né, para fazermos a composição da pintura. A pintura grafite, gente, né, ela vai ser um tipo de arte urbana que se tornou muito comum no século XX, principalmente, né, com a questão da grafitagem que foi crescendo, que foi se expandindo em Nova York, certo? Então, nós podemos criar desenhos, podemos criar pinturas e gravuras, e o grafite também é um, né, principal destaque com essa arte de suporte nos muros e nas paredes de determinadas casas. E aí vocês vão ver a seguir, né, alguns elementos dessa arte do grafite, né, da pintura em si, né, em paredes de prédios ou até mesmo em muro, como eu já falei. Grafites feitos, né, nas paredes de um prédio em Berlim.
né? Então, vocês podem observar que ele brincou aqui com a composição das cores, cores frias, cores quentes, né? Cores complementares. E aí ele pintou todo o mural em si, né? Do prédio de Berlim. Tá ok, gente? Então, continuando, Tia vai falar um pouquinho a mais de outros artistas, né? Então, o ukiyo refere-se a um tipo de estilogravura pintada muito, né, no Japão, tá? Então, entre o século XVII e o século XIX. A estilogravura, gente, é uma técnica muito antiga, né, onde estilo significa madeira, tá? E gravura é a técnica de pintar. Eles faziam, né, esses materiais, esses trabalhos, dessas madeiras, e ela servia como matriz, ou seja, a gente reproduzia o desenho, certo? Na madeira, e a gente faz a impressão desse desenho em si, com a pintura, né, no papel, tá? Em seguida, essa matriz, né, ela vai dar determinado suporte a essas pinturas, tá? E aí a gente pode utilizar para fazer essa impressão, né, tecidos e também papel, além da madeira. Então, são 3 suportes, né, importantes do período. Continuando, vocês vão ver aqui um exemplo, né, dessa arte que trabalha com a estilogravura, que foi feita entre 1741 e 1744, né? É uma arte que trabalha elementos, né, da composição japonesa, certo, gente? Continuando, vamos ver aqui um pouquinho sobre a obra-prima de Michelangelo Buonarroti, né? Michelangelo, gente, ele foi um grande pintor do período renascentista, tá ok? E ele trabalhou criando, né, diversas pinturas. E uma das suas principais pinturas foi na Capela Sistina, no Vaticano, tá? Então ele pintou todo o teto, toda a cúpula da igreja com elementos, né, do período renascentista, trabalhando a técnica do suporte à parede, tá? Vocês vão observar que Michelangelo ele pintou várias cenas bíblicas nessa pintura. Vamos ver aqui a seguir, né, uma imagem, tá, desse teto, né, o detalhe do teto da Capela Sistina, né, do Vaticano, lá no Vaticano. Então ele pintou nessa parte aqui retratando cenas bíblicas, né? Vocês vão observar que o suporte aqui foi o teto, a cúpula da igreja, tá, desse período, certo? Continuando aqui, uma outra imagem que eu quis destacar para vocês, né? Um pouquinho à frente, vocês podem observar que tanto as paredes, os detalhes em si da parede, como o detalhe do teto, ele vai trazer, né, essas cenas religiosas. Então, tanto a parede, né, quanto o teto, ela vai servir de suporte para a arte de Buonarroti, Michelangelo, tá? E aqui, né, vocês podem observar, nós temos aqui o corredor da igreja e todo o espaço, né, que foi utilizado, né, como suporte por esse artista. Então, ele trabalhou diversos elementos de cenas religiosas, cenas bíblicas, em todo o local em si da igreja. E a nossa atividade, né, para finalizarmos, certo? Esse capítulo vai estar, né, na página 33 do livro de vocês, do capítulo 8, tá ok, gente? Vocês irão produzir pinturas em diferentes suportes, tá? Utilize a folha em branco na página 33 para poder fazer, né, o seu esboço da sua pintura. Ô tia, eu posso fazer uma pintura, né, de uma árvore, eu posso fazer de frutas? Pode sim, mas vocês irão utilizar vários suportes para poder fazer, né, essa pintura. Sejam criativos, vocês podem utilizar papelão, vocês podem utilizar uma madeira, certo? Vocês podem utilizar o papel ofício, certo, gente? Sejam criativos, utilize, né, rolinhos, certo, de papel higiênico, reaproveite e façam, tá, o desenho de vocês. Utilize a variedade de suporte, né, que pode ser feito o desenho, tá ok, gente? Então, vocês fazem utilizando a página 33 apenas como folha de rascunho, tá? Então é isso, né? Por hoje é só. Vou ficar por aqui, tá ok, gente? Tchau, tchau para vocês e fiquem com Deus.